Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Saúde Digital. Eu sou Luciana e hoje a gente vai complementar aí esses vídeos que a gente veio produzindo sobre a saúde do homem. E para falar sobre o câncer de próstata, eu convidei o Dr. Edson. Dr. Edson, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Gostaria que o senhor se apresentasse. Muito bem. Bom dia, obrigado, Luciana, pelo convite. Eu agradeço ao convite aqui do PodCamp, é assim que chama? É. Pronto, agradeço. Já era uma coisa que a gente já vinha discutindo há algum tempo, né? Meu nome é Edson Soares, eu sou de formação médico-urologista, eu fiz a minha formação praticamente toda ela dentro da rede Mário Gatti, fiz cirurgia geral e depois eu fiz urologia. Continuo atuando dentro da rede Mário Gatti como assistente na área de urologia e atualmente eu faço a coordenação da COREM, né, que são os programas de residência médica que atuam dentro da rede Gatti hoje. Doutor Edson, para a gente falar um pouquinho aí do câncer de próstata, né? A gente sabe que o câncer ele é uma proliferação anormal aí das células, mas a gente tem uma outra, né, doença dentro da urologia, muito conhecida também, que às vezes se confundem. Aí eu gostaria que o senhor esclarecesse o que é a hiperplasia benigna e o que é o câncer. Tá bom. Acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre o que é a próstata e para que ela serve. Sim. Porque virou até lugar comum, né? Você falar câncer de próstata, hiperplasia benigna de próstata, mas poucas vezes a gente ouve falar de para que serve, né? Então, a próstata é uma glândula, mais ou menos do tamanho de uma ameixa, não é muito grande, e ela fica no meio do caminho, entre a bexiga e o canal da urina, que é a uretra, que atravessa todo o pênis, tá? Do ponto de vista de localização, fica mais ou menos atrás desse ossinho que a gente tem aqui na frente, né? Para homem que usa cinto, né? Um pouquinho ali abaixo do cinto. Só que a gente não consegue palpá-la, a gente não consegue senti-la dessa forma. Mas é ali que ela se coloca. E ela tem duas funções. Uma função é ajudar o homem a conter a urina, então ela funciona como se fosse uma válvula, um esfíncter, né? Que é assim que a gente chama, para ajudar a gente a conter a urina quando a bexiga está bastante cheia. E ela produz mais ou menos metade do líquido seminal. Então, o líquido que sai da ejaculação, né, metade mais ou menos daquilo ali é produzido pela próstata. Esse líquido, ele tanto lubrifica, quanto ele evita com que o sêmen coagule dentro do aparelho genital masculino. Então, esse é o papel da próstata, essa é a sua função. Depois dos 40, 50 anos, a próstata ela começa a crescer. Eu brinco que tem 3 coisas que crescem no homem quando ele envelhece, né? Que é a orelha, o nariz e a próstata. Só que a próstata a gente não vê, a gente não percebe esse crescimento, a não ser quando ele dá algum tipo de sintoma. E esses sintomas geralmente estão relacionados à parte urinária. Então, esforço para urinar, gotejamento, você termina de urinar e fica ali pingando da cueca além do que devia. Um jato urinário fraco, ou seja, você urinava longe, agora você fica ali urinando pertinho. Ou aquele jato de xixi meio espalhado, que depois a mulher reclama que o homem urina todo o vaso, não acerta no alvo, né? Então, acordar de noite para urinar, tudo isso são sintomas de que a próstata cresceu e apertou um pouco mais o canal da urina. E essa condição, conforme você mesmo falou, é uma condição benigna, porque ela faz parte de um processo natural de envelhecimento. Se metade dos homens tem isso, a gente nem classifica necessariamente como uma doença. É uma condição que está relacionada ao envelhecimento. No entanto, para aqueles homens que têm muitos sintomas, em que isso começa a atrapalhar a sua vida, ou que, por exemplo, está causando infecção urinária de repetição ou sangramento na urina, esse grupo a gente começa a fazer o tratamento. É essa condição que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. É um nome complicado que se traduz dizendo assim, é o crescimento benigno da próstata. Benigno, a gente quer dizer o seguinte, isso não é câncer de próstata, isso não se transforma em câncer de próstata, isso não aumenta o risco do homem ter câncer de próstata. Não tem nada a ver com câncer. E é o que geralmente faz o homem procurar o médico, procurar o urologista. Por quê? Quando ele tem sintomas, ele fica incomodado e aí ele procura o médico. E muitos deles chegam preocupados achando que isso é câncer de próstata. E a primeira etapa da consulta é a gente explicar que não.
O câncer de próstata é uma condição que, na maior parte das vezes, e durante muito tempo da sua evolução, não vai dar sintoma nenhum. E é por isso que ele é uma condição extremamente perigosa, né? Hipertensão arterial, de uma maneira análoga, né? Ela não dá sintomas, a não ser numa fase mais avançada. E justamente por não dar sintomas, a hipertensão arterial mata muita gente. Porque você descobre que é hipertensa depois que teve um AVC, por exemplo, né? Então, resumindo um pouco esse início de conversa, crescimento benigno da próstata é uma condição comum, que afeta aí mais da metade dos homens depois dos 50 anos e que pode eventualmente dar sintomas urinários. E o câncer de próstata é uma condição maligna, que afeta uma parcela significativa da população masculina. Hoje é a segunda causa de câncer que mais mata no mundo e no Brasil também, perde só para o câncer de pulmão, né? Para você ter ideia, o risco de qualquer homem desenvolver câncer de próstata ao longo da vida está em torno aí de 13%, é um risco alto. Mas, do outro lado, tem um número também que nos favorece, que é o fato de que 85%, 90% desses cânceres podem ser tratados e curados quando a gente atua numa fase inicial da doença. Apesar desses sintomas eles serem um pouco leves assim no início, os homens eles acabam realmente procurando, até esses sintomas da hiperplasia, né? Sim. Eles acabam procurando o médico ou eles deixam chegar até no estágio mais grave aí por alguma vergonha, algum medo, né? Porque tem gente, né, que descobre alguma coisinha, já pensa logo que é câncer e tem medo de procurar. Os homens, eles procuram? Veja, essa pergunta é excelente porque quando a gente começa a falar de saúde do homem, quando eu comecei a estudar um pouco disso, né, a gente descobriu o seguinte: para qualquer faixa etária da vida, o homem tem uma taxa de adoecimento e morte maior do que a mulher. Quando a gente é muito pequenininho ali, bebê, né, dizem que isso está relacionado a fatores genéticos, né, a fragilidade do Y, alguma coisa nesse sentido. Mas se você pegar homens adultos jovens, né, quem é que mais acelera o carro? Quem é que mais bebe e vai para o trânsito? Quem é que mais se envolve em violência? Quem é que trabalha, por exemplo, em profissões de maior risco, que está sujeito a acidentes de trabalho com êxito letal, né, com morte? São os homens, via de regra. Então, existe uma questão comportamental, existe uma questão cultural, está modificando um pouco, mas existe, né? Quando você vê, por exemplo, carga tabágica, né, o quanto uma pessoa fuma, a gente percebe que a população masculina fuma uma quantidade muito maior. Isso explica alguns acometimentos. Quando a gente vai para depois dos 50 anos, né, que é onde estão as doenças que a gente chama crônico-degenerativas, né, hipertensão, diabetes, cânceres dos mais variados, inclusive o câncer de próstata, a gente percebe que o homem ele tende a procurar o serviço médico, o serviço de saúde, numa fase em que a doença geralmente está mais avançada. Isso tem estudo científico mostrando isso. As mulheres, por uma questão cultural, por várias razões, elas geralmente estão mais acostumadas a frequentar o ambiente da saúde, um ambiente de unidade de saúde, tanto no público quanto no privado. A mulher leva a criança quando ela é pequena para vacinar, a mulher leva o sogro, a sogra, o pai e a mãe para o médico. A mulher frequenta regularmente as unidades de saúde. Então, só por esse fator, a gente percebe que o homem, via de regra, de maneira geral, ele procura menos os serviços de saúde. E quando você pega aqueles que procuram serviço de saúde, você vai pegar, por exemplo, um homem e uma mulher com a mesma idade, com a mesma condição, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão, o homem geralmente ele procura quando o diabetes já está dando sintomas muito mais avançados. E a mulher procura quando o diabetes, por exemplo, está no início, ou até no estado de pré-diabetes. Isso faz com que o homem fique, durante a sua entrada no sistema de saúde, numa condição mais grave e tende a adoecer e a morrer mais. Quando a gente está falando do câncer de próstata, o que a gente percebe nos últimos anos é o seguinte: essas campanhas, como essa que a gente está fazendo, outras que o Ministério da Saúde dirige, enfim, já existe um acordar, um despertar para que o homem procure a unidade de saúde para fazer o famoso exame do toque ou do PSA. Já existe essa demanda sendo constituída, tá? A vergonha, o medo está diminuindo um pouco. No entanto, tem um outro desafio que está se colocando atualmente, que é assim: depois que você levanta a suspeita ou faz o diagnóstico de câncer de próstata, tem gente que abandona o tratamento, porque eles têm medo das sequelas desse tratamento. Então, eu estou falando da minha experiência, da minha percepção nesse campo, que é assim: às vezes o homem chega e fala assim: eu vim aqui mostrar o meu PSA, eu vim aqui fazer o exame do toque, eu vim aqui fazer o exame preventivo, né, que é assim que se fala.
Mas quando a gente chega naquele ponto, diz assim, bom, agora a gente precisa fazer a biópsia, aí ele recua. Ou quando a gente faz a biópsia, que define que é câncer, às vezes, bom, agora eu não quero mais saber porque acabou a minha vida. Então, espaços como esses são importantes para a gente esclarecer isso. Primeiro, a gente estimula que o homem procure a unidade de saúde. Eu digo que a campanha do câncer de próstata, ela ajuda a gente a aproximar o homem da unidade de saúde, às vezes para fazer um exame de diagnóstico precoce, mas que a gente descobre ali que ele é diabético, que ele tem colesterol alto, que ele tem risco de doença coronariana. Então, as campanhas do Novembro Azul, né, e semelhantes, elas acabam sendo um motivo para aproximar o homem, que normalmente negligencia os seus cuidados com saúde, com os serviços de saúde, ou público ou privado, de modo a identificar outros fatores de risco que colocam a vida dele e a saúde dele em risco, e aí a gente começar os cuidados, né? Então, eu concordo com você quando você diz que existe muito preconceito, muito medo, muito desconhecimento. O fato da gente estar hoje numa era de fácil acesso à informação, isso não é necessariamente traduzido em conhecimento, porque eu costumo falar que não existe curadoria na internet, via de regra. Ou seja, você dá um Google, né, você faz um acesso aí por uma inteligência artificial, ele despeja para você um monte de informação. E se o algoritmo, né, vier enviesado, você só vai ver o lado negativo, né? Vai aparecer câncer de próstata, vai aparecer tudo que é desgraça ali dentro. Então, eu acho que espaços como esse servem para a gente, principalmente, desmistificar algumas questões que envolvem o câncer de próstata e condições semelhantes que afetam a saúde do homem. E falar o que eu acho que é mais importante, que mesmo quando você tem o diagnóstico de câncer de próstata, essa é uma condição que ela se difere das demais, porque a taxa de cura do câncer de próstata, ela é muito alta, como eu falei no início, né, passa aí de 85% a 90%. A gente só tem resultados parecidos, por exemplo, quando a gente trata doença hematológica em criança, né, criança com leucemia, tudo que tem uma taxa de cura muito alta, né, a gente só, o paralelo disso em tumores de adulto é difícil de a gente encontrar, exceto no câncer de próstata, que tem uma curabilidade, né, uma chance de tratamento e cura muito alta, desde que o indivíduo busque ajuda. E com essa dificuldade, essa vergonha, essa falta de autocuidado, né, que leva o homem a já ir um pouco mais tarde procurar ajuda, mesmo quando esses sintomas eles estão um pouquinho mais avançados, ainda assim temos muita chances de cura. Sim, como eu falei, mesmo quando você tem sintomas relacionados ao câncer de próstata, né, que aí seria, por exemplo, um sangramento na urina, a retenção urinária, em casos muito, muito mais avançados você tem dores ósseas, porque a doença ela geralmente se espalha para o esqueleto ósseo, né, da gente. Então, mesmo nessas fases, você tem uma chance de controle da doença que é muito grande, né? O câncer de próstata ele tem uma particularidade que ele é muito sensível à questão hormonal. A testosterona, né, os hormônios masculinos, eles funcionam como se fosse um alimento, né, para esse tumor, como se fosse gasolina numa fogueira. E se você aplica tratamentos que você bloqueia esse hormônio, a doença congela e às vezes ela até involui, né? Ela dá passos atrás. Então, olha que interessante. A doença inicial, que é assintomática, tem uma chance de cura muito alta pelos métodos convencionais de cirurgia ou de radioterapia. E mesmo a doença avançada, ela tem uma taxa de controle muito grande. 80% dos tumores de próstata, mesmo avançados, eles são sensíveis a essa terapia de bloqueio hormonal, né? Então, como eu falei, espaços como esse são importantes justamente para a gente dizer isso. Que se você tem esse diagnóstico, se você tem essa suspeita desse diagnóstico, não há motivo de você ficar desesperado, achar que a vida acabou e ir para o mato pescar, entendeu? Eu acho que tem a possibilidade, sim, de você fazer tratamento, de você ser bem conduzido e, às vezes, até de conviver bastante tempo com a doença sem que ela te cause malefícios, né? Que é o que a gente chama de controle oncológico de uma doença. Às vezes você não consegue curar, erradicar, mas se você consegue conviver com aquela doença longo tempo sem que aquilo te traga prejuízos, tá ótimo, né? Uma pessoa diabética, por exemplo, convive com a diabetes a vida inteira, né? E vai ter uma vida longa e saudável desde que ela controle bem o diabetes. Então, existe em alguns cenários, quando a gente não consegue curar o câncer de próstata, a possibilidade de transformá-lo numa doença quase que crônica
e que você vai convivendo ali com a doença e ter a sua expectativa de vida habitual, natural. Doutor, e qual que é o período aí preconizado para o homem fazer os exames de rastreamento? Primeiro que, assim, objetivamente a gente não tem, isso é importante aqui nesse espaço a gente conversar, né? Um exame preventivo para o câncer de próstata, né? A gente fala preventivo quando você atua numa condição que evita com que a doença apareça. Então, fazendo um paralelo aí, por exemplo, aquelas feridinhas no colo do útero, né? Que chama de NIC, né? NIC 1, 2, 3. Quando você trata essa ferida, ela não evolui para um câncer de colo do útero. Então aí você está falando em termos preventivos mesmo, né? Ou seja, você evita que a doença se transforme em maligna. Para o câncer de próstata, até o presente momento, a gente não tem uma estratégia segura disso. Mas a gente consegue fazer o que a gente chama de diagnóstico precoce. Então, o preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, que, né, copia ali os mesmos indicadores da Sociedade Americana, a partir dos 45 ou 50 anos de idade, você começa a fazer essas tentativas de diagnóstico precoce, né, com o exame de PSA e o exame do toque. E por que a gente fala entre 45 e 50 anos? Porque pessoas negras ou afrodescendentes, né, pessoas que têm um parente de primeiro grau que sabidamente tiveram câncer de próstata, um pai, um avô, um primo de primeiro grau, um irmão, essas pessoas precisam começar os seus exames de diagnóstico precoce um pouco antes, então ali por volta dos 45 anos. A partir dos 50 anos, aí seria para todo mundo, né? O ideal seria isso. Existe muita discussão fora do país e um pouco dentro do país também sobre se essa estratégia ela é interessante ou não, porque você vai pegar uma pessoa que não tem sintomas, vai começar a fazer exame e aí de repente a pessoa descobre uma doença e aí essa doença não está dando sintoma, mas o fato é, com o tamanho que a gente tem no Brasil, você tem que escolher uma política de saúde pública que consiga minimamente oferecer para uma população uma segurança em relação ao tratamento. Então essa foi a escolha do Ministério da Saúde, é o que a gente segue, tá? Evidentemente que assim, se você faz diagnóstico de uma doença que a gente chama de volume mínimo, né? Que o PSA está baixo, o tumor é bem pequenininho e tudo, existe inclusive uma das modalidades de tratamento é você fazer o que a gente chama de observação vigilante. É você acompanhar esse paciente sem aplicar necessariamente um tratamento cirúrgico ou de radioterapia, até o ponto que essa doença começa a evoluir, aí sim você faz a intervenção. Mas, de novo, não dá para fazer isso em casa. Não dá para fazer isso da sua cabeça. Você precisa fazer isso sendo acompanhado por um profissional, ou por uma equipe, ou por um serviço de saúde que entenda desse tipo de condução, né? Então, o que eu posso dizer enquanto política de saúde pública, né, que no Brasil o que se adotou é essa política meio que de busca ativa, né? Por exemplo, dentro da rede de saúde de Campinas, né, tanto nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, quanto nas policlínicas, até os serviços especializados, por exemplo, dentro do Mário Gatti, dentro da PUC, né? A gente preconiza isso, a partir dos 45, 50 anos, o exame do toque e o exame do PSA. E só para finalizar essa parte, assim, aí tem gente que fala, não, mas eu faço só o PSA. Isso é uma coisa meio perigosa, porque quando você faz só o PSA, existe a possibilidade de que exista um nódulo na próstata que não necessariamente levou o PSA. Por isso que você precisa juntar essas duas variáveis, tá? Assim como existe paciente que tem nódulo que o PSA é normal, né? Existe paciente que tem PSA alterado que também não tem nódulo. E o PSA pode se alterar não só no câncer, ele pode se alterar, por exemplo, numa infecção urinária. Se você, por exemplo, não guardar a abstinência sexual ali nos 3, 4 dias antes de fazer o exame, esse PSA também se eleva. Então, a gente tem que fazer avaliar o PSA com um certo cuidado e associado o exame físico. E aí abre o capítulo do famoso exame do toque, né? Que é uma coisa que assusta muita gente, né? Que vira motivo de brincadeira, de piada e tudo. Mas ele pertence, faz parte a uma estratégia de exame físico que é normal no homem, tá? Eu brinco que quem tem dedo toca, no sentido assim, que todo médico que vai fazer uma avaliação de um homem depois dos 50 anos, a depender dos seus sintomas, deveria fazer um toque retal. Por exemplo, tumores coloretais, tumores que crescem ali na região do canal das fezes, são acessíveis muitas vezes por um exame de toque. E muitas vezes você só vai fazer a suspeição de uma condição dessa tocando,
Doenças que a gente chama de orificiais. A gente estava conversando aqui fora, né, na especialidade da coloprocto, né? Fissura, fístula, hemorroidas, são doenças que você consegue acessar através do toque. Pacientes diabéticos, numa fase mais avançada, que desenvolvem, por exemplo, uma condição que a gente chama de neuropatia periférica do diabetes, né? Diminui o tônus anal, o ânus fica mais frouxo. Você percebe isso através do toque. É um indicativo de um diabetes descompensado numa fase mais avançada, que tem risco de vida, inclusive. Então, olha o tanto de coisa que a gente consegue avaliar quando a gente faz o exame do toque. Então, o toque, ele pertence à propedêutica, à investigação no exame físico, que não se restringe somente à hiperplasia benigna ou ao câncer de próstata. Ela ajuda em outros cenários, né? E isso é uma discussão que a gente, inclusive, precisa levar não só para a população geral, mas para a comunidade médica, né? Muitas vezes o colega que está atuando na atenção básica fala assim, não, eu não vou tocar aqui porque o toque do urologista é melhor e diferente do meu. Realmente, o toque do urologista é diferente do seu porque a nossa percepção de tato é diferente, é subjetiva. Mas não tocar, eu acho que é equivocado. Porque quando você toca, você está propiciando aquele paciente a investigação de condições como essa que eu falei. Além do que, a perceber, por exemplo, se a próstata tem uma consistência tão dura quanto essa mesa, é uma coisa que é dada para todo mundo. Não precisa ser um especialista para ter essa percepção. E se durante um exame de rotina, numa unidade básica de saúde, o médico de saúde da família, por exemplo, percebe isso, esse paciente ganha um crivo de gravidade que faz com que ele chegue mais rápido, por exemplo, numa unidade especializada, né? Então, a discussão de saúde do homem não é só para a população geral, não é só para o homem em geral. Ela também é para a comunidade médica no seguinte sentido, que o homem realmente, como você falou, ele negligencia muito, né, os cuidados com a sua saúde. E às vezes aquela única oportunidade que ele vai na unidade de saúde, porque ele ficou curioso sobre uma campanha como essa, sobre o câncer de próstata, dá a gente a oportunidade de saber como é que está a pressão, como é que está o seu diabetes, sim, como é que está o colesterol. Você está sentindo dor no peito? Você tem problema de articular? Como é a sua mobilidade, né? Está bebendo muito? Está bebendo pouco? Então, o que eu achei fantástico nessa campanha de saúde do homem é a gente usa o mote do câncer de próstata para se aproximar de um indivíduo que normalmente se afasta dos serviços de saúde, para a gente começar a investigar outras questões de saúde que podem estar afetando ele. Sim, por isso que são importantes essas campanhas públicas, sim, né? Você falou do homem procurar fazer esse rastreamento acima de 45, 50 anos. Mas existe algum outro fator de risco que pode estar mais influenciando aí a presença de um câncer? Veja, se a gente for falar do câncer de próstata, o principal fator ele é genético, tá? Ele é, que a gente chama uma herança poligênica, né? Lembra que eu falei, de um modo geral, a gente tem um risco, qualquer homem quando nasce, aí de 12 a 13% de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida, né? Esses números não mudaram muito. No entanto, se eu tenho um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, a minha chance individual, ela pode aumentar de 3 até 6 vezes de desenvolver o câncer de próstata. Hoje, a ciência está descobrindo aí marcadores genéticos, né? Não sei se você lembra, mas, por exemplo, teve artistas aí famosos que fizeram mastectomia, né? Eu estou tentando lembrar o nome dela aqui, não guardei. Acho que é Angelina Jolie. Isso. Porque ela tinha uma tia e a mãe, salvo engano, que teve câncer de próstata numa fase... De mama, desculpa. Câncer de mama numa fase muito precoce. E ela fez uma pesquisa genética que identificou lá BRCA1 e BRCA2 positivos, que são 2 marcadores genéticos que, quando eles estão presentes, né, eles aumentam muito a chance individual de desenvolver câncer de mama. E ela fez, inclusive, uma mastectomia meio profilática. Vai assim. Alguns desses marcadores, por exemplo, eles estão presentes no câncer de próstata, o BRCA2, né? Então, olha que interessante. Mas aí é uma minoria dos casos. Mas quando você identifica esse tipo de marcador genético, você sabe que aquele indivíduo tem chance maior de desenvolver câncer de próstata. E aí você consegue, inclusive, começar esses exames de diagnóstico precoce numa fase até anterior aos 45 anos de idade. Evidentemente que a gente não tem isso disponível para todo mundo, não é em todo lugar que faz, né?
Os marcadores não são tão específicos quanto é para o câncer de mama. Existem outros marcadores genéticos, mas o que a gente está estudando hoje é um conjunto de genes que, quando eles estão presentes, aumentam muito a chance de você desenvolver câncer de próstata. Então, olha que interessante, já existem estratégias adotadas para homem na casa dos 40 anos ou até antes. Quando você, a partir do heredograma, né, a partir do momento que você identifica que ele tem uma história familiar muito forte da presença desse tipo de tumor. Isso não se restringe só ao câncer de próstata, tá? Tumores de intestino, né? Então, hoje o que mais se pesquisa nessa área de biologia molecular e de genética são marcadores que você, identificando numa fase precoce, antes do desenvolvimento da doença, você consiga dizer, bom, o risco dessa pessoa é 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais de desenvolver essa doença. Então, a gente está tentando se aproximar de uma estratégia de fato preventiva quando a gente está falando em termos de câncer, né? Uma das coisas que, por exemplo, a Alemanha estuda é uma vacina genética. Se eu sei que a doença é geneticamente determinada para um grupo dessa população, e se eu alterar esse gene, né? Se eu criar um bloqueio para ele, será que a doença vai se desenvolver? Então, essa hipótese, essa premissa é bem interessante e está sendo estudada. Sim. Doutor, quando você fala aí que a pessoa fez os exames, né, fez a biópsia e ela teve um resultado aí positivo, né? E aí você falou também um pouquinho que um dos tratamentos seria um bloqueio, né, da testosterona, do hormônio, né? Isso não pode ser também uma das causas porque o homem tem medo de dar continuidade aí nesse tratamento? Porque é um hormônio masculino, né? Que também vai estar envolvido aí em todo o processo sexual do homem, né? Sim. Esse medo da impotência sexual. Tratar um câncer de próstata, a gente pode até depois falar um pouquinho de como se dá todo o tratamento, tem cirurgia, né? Sim. Isso pode envolver com um aspecto emocional do homem, né? Desse medo, dessa impotência, e poderia talvez até justificar essa dificuldade no tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como eu te falei, Luciana, eu particularmente percebo que existe muito mais medo das sequelas do tratamento do que muitas vezes do diagnóstico, né? Eu percebo que às vezes a busca pelo exame rotineiro e tudo, ela está ficando muito mais fácil. A aceitação de exames até um pouco mais invasivos, como é o caso do exame do toque, ela está indo bem. Agora, no entanto, quando a gente apresenta as modalidades de tratamento, ainda existe muita dúvida e muito medo. E aí é importante a gente abrir um parênteses, né, e falar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, o indivíduo que faz uma prostatectomia radical, que é a cirurgia para eliminação do câncer de próstata, né, que você retira a próstata e alguns outros órgãos que estão ali perto, né? Invariavelmente você afeta em algum grau a potência sexual, a capacidade de ter ereção. Evidentemente que com o refinamento das técnicas cirúrgicas, né, a introdução de, por exemplo, de cirurgias por vídeo ou até mesmo cirurgia robótica, né, que é a última novidade nesse campo, a gente melhorou bastante esses indicadores. No entanto, a vida com um órgão é de um jeito, a vida sem um órgão é de outro. Por melhor que seja por exemplo, o indivíduo que perdeu uma perna, por melhor que seja a prótese que você coloque ali, não é igual à perna biológica que ele tinha, né? Às vezes é até melhor, né? Mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que realmente a sua vida muda depois que a próstata ela é eliminada, ela é retirada. Uma das coisas que acontece, que não é uma sequela, mas é uma consequência direta da cirurgia, é a perda da ejaculação, tá? Quem produz o líquido seminal, metade é a próstata, a outra metade é a vesícula seminal que sai, né, ali durante a cirurgia, e uma pequena quantidade que vem dos testículos, que são os espermatozoides, propriamente ditos. Então, quando você faz a prostatectomia, o indivíduo perde a ejaculação, ele não ejacula mais. Significa dizer que ele não sente prazer? Não, ele sente. Significa dizer que ele não tem ali a ereção? Não, ele vai ter, só que vai ficar seco, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa deixar claro, seja qual for a técnica cirúrgica aplicada. Se vai ser cirurgia aberta, vídeo ou robótica, por exemplo, né? Qualquer uma delas que tirou a próstata, no modelo da prostatectomia radical, isso vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa que você precisa dizer para o indivíduo. A chance do indivíduo desenvolver disfunção erétil, né, ou impotência, ela vai variar de acordo com vários indicadores. O tamanho do tumor,
a radicalidade da cirurgia, algumas condições prévias do próprio paciente. Tem paciente que já tem algum grau de disfunção erétil, né? Já tem ali um certo grau de flacidez. Isso acaba se acentuando. Mas olha que interessante. Nos últimos, 25, 30 anos, a gente desenvolveu tanta técnica, tanto tratamento da disfunção erétil, que não precisa ter medo dessa condição. Né? Da pílula, né? O famoso azulzinho, né? Que agora já está na terceira geração aí de medicamentos dessa área. A utilização de gel, né, intrauretral, a aplicação de injeções no próprio pênis, até mesmo em situações extremas, a utilização de próteses, né, tudo isso consegue devolver a ereção para o homem. Né? Então, eu costumo dizer assim, que uma vez o câncer curado, o tratamento das suas sequelas, ele é mais fácil. Difícil é você entender uma pessoa que preserva a ereção, preserva a função sexual, mas que está condenada a morrer por uma doença, como é o caso do câncer. Tá? A outra coisa que se coloca nesse campo é a incontinência urinária, tá? Que é a perda da capacidade da pessoa controlar a urina. Né? Lembra que quando a gente começou essa conversa, eu falei, uma das funções da próstata é ajudar o homem a conter a urina. Invariavelmente, essa capacidade ela vai diminuir um pouco porque você retirou uma glândula que ela tem uma parte muscular que ajuda, né? Ela faz parte desse complexo esfincteriano, estou usando as palavras assim difíceis, mas para dizer o seguinte, ela faz parte de um conjunto de recursos que a gente tem que ajuda a gente a segurar o xixi, né? A segurar a urina. Quando eu retiro a próstata, não interessa qual técnica que eu tenha utilizado, parte dessa musculatura vai embora. No entanto, a gente tem fisioterapia, a gente tem a utilização de algumas técnicas cirúrgicas, como é o caso do sling masculino, ou até mesmo o esfíncter artificial, que meio que substitui essa função que a próstata tinha ali, que consegue devolver para o homem a continência urinária. E, de novo, a gente trabalha numa perspectiva de que, uma vez curada a doença, é mais fácil você tratar a sequela que, eventualmente, o tratamento tenha colocado. E com o refinamento das técnicas cirúrgicas, literalmente a gente está aprendendo a operar melhor. Mesmo a técnica aberta, ela ganhou recursos, porque quando a gente aprendeu a operar por vídeo, quando a gente aprendeu a operar por robô, a gente aprendeu a preservar mais os nervos e os músculos, e a gente tenta reproduzir isso na cirurgia aberta, então a gente está ganhando muito qualidade nisso. Né? E quando a gente fala da radioterapia, as técnicas de radioterapia também avançaram bastante. Antigamente a gente fazia radioterapia com um campo de radiação muito aberto. Então isso necessariamente causava uma queimadura, né, em órgãos adjacentes. Então a bexiga, o reto, tudo que estava ali perto podia ser afetado. Então hoje, com estratégias de radioterapia conformacional, né, com intensidade modulada, você consegue dirigir mais os raios da radiação para aquele órgão. Você consegue modular a intensidade, né, a quantidade de radiação que você vai aplicar, então você produz menos sequela em órgãos adjacentes. E olha que interessante, você tem taxas de curabilidade da doença muito semelhantes à estratégia do tratamento cirúrgico. Tá? A vantagem é que a radioterapia você consegue aplicar numa quantidade muito maior do que você consegue operar. Porque para um indivíduo operar, ele tem que internar, às vezes ele vai para um pós-operatório na UTI, toma sangue, fica ali uns 3, 4 dias. Você só consegue operar em centros de referência. A radioterapia você consegue trabalhar numa quantidade muito maior de pacientes. Né? O indivíduo não precisa ficar internado, ele normalmente não sai da sua rotina no dia a dia. Ele faz aplicações que duram ali de 15 a 20 minutos, ou seja, nem o dia inteiro dele é ocupado com aquela estratégia, né, de tratamento. E o tratamento completo ali dura em torno de uns 2 meses e meio. Então, como eu falei, evidentemente que isso precisa ser individualizado, né, para cada paciente. Também tem uns estadiamentos. Isso, né? Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as sequelas do tratamento curativo do câncer de próstata, elas têm tratamento, e elas têm um tratamento com uma taxa de êxito muito grande. Então, não há necessidade de ter medo de encarar um tratamento para o câncer de próstata achando que aquilo ali vai acabar com a sua masculinidade, vai acabar com a sua vida. Sim, e assim, uma das falas também é que a pessoa vai morrer de outra coisa e não de câncer de próstata, né? Sim. Tem muita gente que fala isso. Por quê? Porque é tão tratável,
né? E a gente pode, como você falou na primeira parte, que tem tipos de cânceres que você até só aguarda e só fica, né, acompanhando a evolução desse câncer, né? Eu acho que isso é uma maravilha, né? Também você poder viver numa certa tranquilidade de que você tem lá, mas ele não evolui e que, infelizmente, você provavelmente vai morrer de qualquer outra coisa que não seja o câncer, né? Isso. Existe uma certa faixa etária, por exemplo, que a gente sabe... Veja bem, se o indivíduo, por exemplo, tem uma expectativa de vida inferior a 10 anos, de morte natural, estou falando, vamos pegar a expectativa de vida hoje do brasileiro masculino está em torno dos 73, 74 anos de idade, né? Mais ou menos, está caminhando para isso. Então, por exemplo, pegar um indivíduo de 80 anos de idade, né? Em via de regra, a expectativa de vida é inferior a 10 anos, né? Se você identifica um câncer de próstata numa pessoa nessa idade, um tumor com um volume pequeno, um PSA baixo, assintomático, a gente tem uma tendência de fazer um tratamento mais conservador. Por quê? A taxa de crescimento dessa doença, até porque o hormônio masculino ele vai baixando gradativamente ali com o envelhecimento, né? Então existe meio que um bloqueio hormonal quase que natural nessa fase da vida. Então, ó, o indivíduo que tem uma doença, que não vai causar sintoma, que não vai matá-lo, que não vai encurtar a sua expectativa de vida, por que você vai fazer um tratamento tão radical para ela? Então, isso não se aplica. Eu costumo dizer que existe ali uma pedra filosofal que a gente busca, né, na urologia, que é, se a gente conseguir todos os indicadores que digam que uma doença, que é um câncer de próstata, que está presente, por exemplo, no indivíduo de 55, 60 anos de idade, de que ele não vai evoluir, que ele não vai crescer, que ele não vai produzir sequela, tudo, você descobriu uma fórmula de simplesmente não tratar aquela condição. Não tratar no seguinte sentido, eu não vou fazer prostatectomia, não vou fazer radioterapia. Eu sei que essa doença reúne indicadores, né? Eu criei um algoritmo, de que eu não preciso aplicar nenhum tratamento radical. E o indivíduo passa a conviver com essa doença. Isso a gente ainda não tem de uma maneira tão organizada e sistemática quanto a gente gostaria. Mas também é um dos desafios para a medicina na área da urologia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, você tem razão quando você coloca que existem realmente tumores que têm um comportamento mais indolente, de crescimento mais lento, que para esses casos é possível fazer o que a gente chama de observação vigilante, né? Que você acompanha o paciente. Só que aí o desafio nesse caso é, esse indivíduo precisa estar perto de um serviço de saúde, ele precisa periodicamente fazer exames, às vezes até repetir a biópsia, para ver se essa doença está evoluindo ou não. É um tratamento muito mais apurado do que quem fez, por exemplo, uma prostatectomia radical, porque você precisa ver em que momento essa doença pode estar virando, pode estar se transformando numa doença de maior volume para você poder fazer a intervenção. Sim. E todos esses tratamentos, eles estão disponíveis na rede básica e especializada aqui em Campinas? Veja, todos os tratamentos cirúrgicos, né, desde a cirurgia convencional aberta, a cirurgia laparoscópica, a radioterapia, mesmo essa com intensidade modulada, conformacional que eu falei, ela está disponível dentro da rede pública de Campinas, tá? Distribuída aí, por exemplo, não só dentro da rede GAT, né, que aí tem o Hospital Mário Gatti, que tem um UNACOM, né, colado ali dentro da sua estrutura, a PUC, né, a Universidade Católica, que recebe pacientes para tratamento oncológico, tanto na área clínica quanto na área cirúrgica, com a equipe de urologia de lá, a Unicamp, que continua sendo uma referência nossa, o Instituto Boldrini, que oferece, por exemplo, a parte de tratamento de radioterapia no nível de excelência, né? Então, quando a gente pensa na macro região de Campinas, a resposta para isso que você está colocando, sem dúvida nenhuma que sim, né? Uma pergunta que sempre vem junto com isso, e a robótica? A robótica, como eu falei, ela é um refinamento de uma técnica cirúrgica de prostatectomia radical, que nesse momento ainda ela não está disponível dentro da rede pública de Campinas, mas eu acredito que isso não vai tardar a chegar. Já chegou na rede privada, mas, por exemplo, em serviços como o IRCAD, né, lá em Barretos, né, em alguns serviços de referência de câncer em São Paulo, já é o AC Camargo é um deles, né, já é possível você ter acesso à cirurgia robótica. No entanto, quem tratar o seu câncer de próstata com a cirurgia convencional, ou com a cirurgia laparoscópica, ou com a radioterapia, vai ter taxas de sucesso que são muito elevadas. E é por isso que a gente está fazendo conversas como essa, esclarecendo que existe tratamento,
que existe tratamento até para uma eventual sequela e que não há motivo da gente ter medo nem da doença, nem do seu tratamento. Doutor, você pensa em algum modelo, algum estilo de vida que a gente deva adotar para a gente evitar não só o câncer de próstata nos homens, mas para ter um estilo de vida melhor e evitar qualquer outro tipo de câncer? Então, essa pergunta é muito legal porque todo mundo quer uma fórmula mágica ou quer uma dieta, né? Tem dieta para tudo, né? Dieta para melhorar o cabelo, melhorar a pele. Mas será que não tem uma dieta? Será que não tem uma receita aí que a gente segue que diminui a chance, né? Primeiro, quando a gente sabe que o principal fator de risco que está relacionado ao desenvolvimento do câncer de próstata é o fator genético, a não ser que exista uma vacina genética, é muito difícil a gente mudar essa característica. No entanto, tem estudos que mostram o seguinte: quem tem níveis elevados, né, níveis adequados de vitamina D, né, quem tem uma dieta saudável que a gente fala é pobre em gordura, pobre em alimento que seja muito processado, por exemplo, né, ou uma dieta que seja rica em fibras, em frutas, verduras, legumes, que é aquela dieta que todo mundo deveria fazer e às vezes a gente não faz, né? E quem tem pelo menos 2 ejaculações por semana, né, seja por masturbação, seja por atividade sexual, ao longo da vida consegue diminuir a chance de desenvolver o câncer de próstata. Então, olha que interessante. Uma dieta saudável, né? Ou seja, em que você se alimente bem, que você tenha um baixo nível de gorduras, principalmente as saturadas, né? Gordura trans aí junto, né? Que você tenha atividade física de maneira regular, pelo menos 5 horas de atividade física ao longo da semana, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Você vai estar fazendo bem para a sua saúde de uma maneira geral, diminuindo a chance de se agravar com doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, mas principalmente afetando também a incidência de alguns tumores, como é o caso dos tumores de intestino, e particularmente, se você conseguir ter pelo menos 2 ejaculações por semana, você diminui ao longo da vida o risco de ter câncer de próstata, né? Então, olha que receita interessante. Então, se alimente bem, namore bastante, que você diminui a chance de ter câncer de próstata ao longo da vida. Acho que essa é uma das principais alegrias da nossa conversa de hoje, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, essa não é a receita de bolo, mas é a recomendação que a gente tem e que tem embasamento científico, né? Você vai achar aí um monte de receita na internet, come semente de abóbora, come tomate e tal. Talvez isso seja legal para quem vende semente de abóbora e para quem vende tomate, né? Mas, do ponto de vista objetivo, né, as medidas que a gente sabe que funcionam, que diminuem a taxa de desenvolvimento de câncer de próstata, são essas que eu falei. E não só de próstata, né? Mas de várias condições. Doenças, né? Esse kit aí, uma alimentação saudável, a prática de atividade física. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Isso melhora a vida de qualquer pessoa. Né? Isso. Doutor, estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui. Quero te agradecer muito. Que é isso. Né? Por você ter participado do nosso podcast. E muito obrigada, até uma próxima. Pessoal, curte, compartilha. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu peço para o Dr. Edson responder, tá bom? Eu agradeço, Luciana, agradeço o convite aí do PodCamp, né? Assim fala? PodCamp. Agradeço o convite e eu fico à disposição para outros temas na área que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.